Saudações a todos, meu nome é La Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje nós vamos falar sobre Tarô Cigano. Esse livro foi escrito por Carol Souza, contém 118 páginas divididas em 14 capítulos e foi publicado no ano de 2020 pela editora Anubis. Eu comprei esse livro por causa de um aluno de baralho cigano que eu tive e ele me pediu orientação sobre qual melhor baralho comprar e etc. E aí algumas pessoas têm essa ideia, né, de que existe um baralho ideal, né, seja de tarô, ou seja de outros oráculos, etc., para se jogar e etc. O baralho ideal é aquele que quando você bate o olho você sente afinidade, né? Aquele que te toca de alguma forma, você sente interesse em ter, porque aquelas imagens vão falar para você, elas vão fluir, né, durante a consulta, ali, durante o jogo, né, com afinidade, né, com fluidez mesmo na tua leitura, na tua mente, na tua intuição. E aí eu, na intenção de ajudar ele, né, a descobrir e apresentar, né, os baralhos disponíveis aí que tem na internet que vende, eu acabei encontrando esse aqui, né, que as imagens me tocaram e aí eu achei bastante interessante, né, ele tem um ar mais sombrio, assim, foge toda daquela estética mais cigana e etc, mais clássica, né, que a gente vai falar disso aqui, e aí eu gostei bastante. E ele vem numa caixinha, tá? Ele vem nessa caixinha aqui. E aí a gente vai mostrar, né? Assim, essa caixinha abre. O livro vem aqui dentro. A gente vai mostrar as cartas na segunda parte desse vídeo. Mas aqui primeiro a gente vai falar do livro. Chegamos então ao primeiro capítulo, que ela fala sobre o surgimento do tarô. E ela fala assim: a origem do tarô nos nossos dias é desconhecida, mas há quem diga que os antigos egípcios já o utilizavam. Primeira pausa aqui, embora as pessoas digam isso, né, isso daí é uma coisa muito dita popularmente, não há registro de uso do tarô no Egito, tá? Então isso daí, embora seja dito por muitas pessoas, não há registro arqueológico disso. Isso é provavelmente muito mais lenda do que realidade. Voltando. O mais antigo baralho de tarô conhecido é o tarô Visconti Sforza, que data de 1450. Outro é o tarô de Matengena, de 1460. Os baralhos de tarô podem ser divididos em 4 categorias, consoante a data em que foram pintados. Assim, os tarôs pintados entre 1400 e 1900 são chamados de tarôs clássicos. A partir do início do século XX, passam a chamar-se tarôs modernos. Entretanto, por volta de 1935, começam a aparecer tarôs baseados tanto nos tarôs modernos como nos clássicos, que passam a se designar de tarôs surrealistas. Contudo, também apareceram, na década de 70, os tarôs transculturais, que se baseavam em fábulas e na mitologia. Estes são alguns exemplos de tarôs. Tarôs clássicos, que é o Visconti Sforza, o tarô de Montaigne, o tarô de Marselha. Tarôs modernos, tarô dos boêmios, tarô de Crowley, tarô de Rider-Waite, Aquarian Tarot, Cosmic Tarot, New Age Tarot. Os tarôs surrealistas é o Tantric Tarot, Tarô Universal de Dali, Tarô Mystique, Mystic Sea Tarot, Osho Zen Tarot. E os tarôs transculturais, Kir, Egípcio Tarot, Aztec Tarot, Tarô Mitológico e Vinci Tarot. Embora o tarô de Marselha tenha sido redesenhado em 1925 por Paul Marteau, segue os traços dos tarôs antigos, podendo ser assim ser considerado tarô clássico. Outros tarôs que seguem os traços do de Marselha também são considerados tarôs clássicos, como é o caso dos seguintes: Spanish Tarot, Classic Tarot, o Fournier Tarot, o Angel Tarot, o Old English Tarot, entre outros. Então, aqui ela está falando de tarô, né? Isso daí é uma coisa que algumas pessoas confundem um pouco e etc. Até o nome do livro aqui, né, é Tarô Cigano. E aqui tem duas questões, né? Uma é a associação do
do Lenormand, né? Do baralho Lenormand, que é esse baralho aqui, com essa questão dos ciganos, né? E outra é a questão da associação do baralho Lenormand com o tarô, né? Então as pessoas chamam o Lenormand de baralho cigano e tem também as pessoas que vão chamar de tarô, né? Sendo que o tarô, na verdade, ele convencionou-se considerar, né, que o tarô seja os baralhos que tem aquela iconografia clássica, né, e mais ou menos um conjunto de 78 cartas, de 78 arcanos, que são os 22 arcanos menores e os 56 menores, né, divididos em 4 naipes ali, os 4 menores. Então, isso aqui, de acordo com essas convenções estabelecidas, não é um tarô. Embora, né, tenha o nome aqui, etc., não é um tarô, né? Por quê? O tarô é aquele conjunto de cartas de 78 lâminas, né? Que tem o louco, a torre, o mago, a sacerdotisa, o imperador e por aí vai. Isso daqui não tem nada a ver com aquilo. Inclusive a quantidade de cartas é diferente, né? Então, e segue uma outra lógica e etc. Então alguém pode perguntar por que não chama tarô, né? Por uma questão de marketing, né? As editoras, elas muitas vezes vão preferir chamar um determinado baralho de tarô. Por quê? Um determinado oráculo de tarô. Por quê? Porque tarô é uma palavra mais conhecida, né? Então é mais vendável. Mas em termos dos oráculos em si, né, a distinção é feita dessa forma. Então, tarô tem que ter mais ou menos 78 cartas, né? Alguns têm tipo, uma ou duas a mais, outros têm uma ou duas a menos, porque não existia uma regra, né, no passado para isso, mas o que se encontrava em comum dentre os tarôs? Era justamente isso, a iconografia, né? Os arcanos, eles se repetiam. Então sempre vai ter lá o diabo, sempre vai ter o julgamento, sempre vai ter a roda da fortuna. Esses arcanos, inclusive, podem às vezes ter nomes diferentes, né? Mas tem a mesma ideia, entende? Parece que é complicado, mas não é não. É uma coisa bem simples. A ideia básica é essa. O tarô ele tem, né, 78 cartas. Às vezes uma ou duas a mais, uma ou duas a menos, mas é basicamente isso, né? Convencionou-se dessa forma, né? Esses decks que tem menos cartas, tipo esse aqui que tem 36 cartas e não segue a lógica do tarô, não tem arcanos menores, não segue a iconografia, tem uma ideia totalmente diferente, né? Não é um tarô, ok? Pela convenção estabelecida não é um tarô. E alguns vão dizer, inclusive, que nem cigano é isso aqui, né? Porque isso daí foi outra coisa que se popularizou dizer, né? Que esse baralho que é criado pela Madame Lenormand, né, atribuído a Madame Lenormand, ele seja cigano, mas na verdade não teria uma relação direta com o povo cigano, né? E é curioso isso de fato, porque a gente não vê muito o povo cigano lidando com cartas, né? Se vocês forem ver, até no imaginário popular, cigano está mais associado a coisa ali de lemão, né? Quiromancia e tudo. Mas, enfim, né, convencionou-se essa ideia aí. O capítulo 2 ela chama de Cultura do Povo Cigano. Ela vem falando então sobre alguns elementos, né, já que há essa atribuição, né, das cartas ao povo cigano, então ela vem trazendo essa explicação, né, de alguns elementos do povo cigano e etc. Então ela vem falando que o idioma, né, é o Romani, né? Não sei se eu estou pronunciando corretamente, mas é Romani, né? Ele é um idioma exclusivo do povo, né? Então a gente tem que lembrar que o povo cigano é um povo ali étnico e etc. Eles têm uma ideia de, vamos botar, de raça, né, própria e etc. É um povo étnico e que ele tem uma linguagem ali própria deles, etc. E que isso tecnicamente não pode ser ensinado para quem é de fora, né? Então fica ali uma coisa de uma linguagem deles que só eles entendem, né? Os ensinamentos, eles são passados sempre de forma oral, então eles não escrevem as coisas, né? Também baseado nessa coisa, né? De uma coisa do clã ali, né? Então é restrita para o povo deles ali.
Em relação às profissões, ela diz que com a modernidade muitos deixaram de ser nômades, né? Então era um povo andarilho, né? Que ficava... Aquela imagem clássica, né? Que a gente tem dos ciganos, etc. Que eles ficavam naquelas carroças, indo de um lado para o outro. Mas ela diz que muitos deixaram então de ser nômades, né? E de fato abraçaram uma vida assim mais fixada, né? E aí, mas que originalmente muitas vezes eles eram ligados a profissões artísticas, né? Então eles muitas vezes eram artistas circenses, né? E quiromantes, né? Oraculistas, não tinham essa vida de andarilhos, né? Por aí pelo mundo. Tem até um programa num desses canais de assinatura que mostra assim, né? Mais ou menos como é que funciona a vida dos ciganos. Ela fala então do Cris Romani, que é um tribunal, né, formado por homens, etc., do clã ali. Então, quando algo acontece que necessita, né, de análise da lei deles lá, e etc., alguém comete algum crime, alguma coisa, né, então eles forma esse tribunal, né, de homens ali, e eles decidem o que fazer e tudo mais. Continuando, se vocês ouvirem um barulhinho, um chiado no fundo, é porque começou a chover aqui. E talvez o barulho da chuva seja captado pela câmera, mas enfim, só ignorar. Ela vem falando da família, né? Que a família ela é comandada pelo homem, né? Então o homem trabalha fora e a mulher fica em casa, né? Cuidando dos afazeres domésticos. Fala dos sábios e a importância dos mais velhos para o clã, né, cigano. Vem destacando também as perseguições aqui que os ciganos sofreram ao longo da história, né, que a Igreja Católica foi uma das responsáveis pela perseguição, né, e morte de muitos desses indivíduos, né, e por causa dessas associações, né, que atribuem-se a eles, da questão da magia, dos oráculos, etc. E fala também dos seguidores lá do Bigodinho, né? Que também foram responsáveis por terem matado vários desses indivíduos, né? Muitas pessoas não sabem, né, que é porque a mídia e muitos filmes, né, só mostram esses indivíduos, né, que seguiam o Bigodinho, perseguindo os judeus, né? Mas na verdade eles dividiam as pessoas, né, nos campos de concentração e identificavam elas com marcas, né, com símbolos no macacão, né, do macacão dos presidiários e tudo. Então os judeus eram identificados com hexagrama, né, aquela estrela de seis pontas. Homossexuais eram identificados com um triângulo invertido rosa. Ciganos eram um triângulo vermelho, né? Então vários grupos, né, além dos judeus, foram perseguidos e mortos por esses indivíduos, né? E eles eram identificados dessa forma. Tem até uma música da banda Rammstein, né, que chama Deutschland, na qual eles mostram, né, várias etapas da história da Alemanha. E aí, em determinado momento, eles mostram, né, esse período da Segunda Guerra ali, e cada membro da banda é representado como um prisioneiro dos seguidores do Bigodinho lá. E aí aparece justamente isso, né? Eles estão identificados com esses triângulos, né? O hexagrama, etc. Cada um representando um desses grupos que foi então perseguido, né? por esses indivíduos. Bom, e os ciganos foram desses, né? Antes tinha sido a Igreja Católica, né? O cristianismo aí sempre na perseguição de grupos minoritários, né? Fazendo história nessa questão, né? Isso porque dizem que pregam o amor e a paz entre as pessoas, mas enfim. E depois vieram esses indivíduos aí. E aí são pessoas ainda que sofrem muito preconceito, etc. E aí ela vem destacando aqui, né, que apesar de toda essa perseguição e todas essas questões, né, que envolvem a história do povo cigano, eles são um povo alegre, né, que se mantém ali bastante coeso dentre eles, né, não se permitindo derrubar, né, apesar dos pesares. Chegamos então ao terceiro capítulo, o povo cigano na Umbanda, e ela vai dizendo assim: há uma lenda cigana, passada de geração em geração, que diz que o povo cigano foi guiado por um reino passado
e que se instalaram em uma cidade na Índia chamada Sindh, onde eram muito felizes. Mas em um conflito, os muçulmanos os expulsaram e destruíram toda a cidade. Desde então foram obrigados a vagar de uma nação para outra. Os ciganos pertencem a uma linha de trabalhadores espirituais que buscam seu espaço próprio pela força que demonstram na prática da caridade. Contribuem valiosamente no campo do bem-estar social, na saúde, no equilíbrio físico, mental e espiritual. Encontraram na Umbanda um lugar quase ideal para suas práticas e passaram a se identificar com os toques dos atabaques, com os pontos cantados em sua homenagem e com algumas das oferendas que são entregues às outras entidades cultuadas pela Umbanda. Chegamos então ao quarto capítulo, chamando Santa Sara, protetora dos ciganos. Então ela vem dizendo aqui que é uma correspondência dos ciganos com o povo indiano, né? Também destacado no parágrafo no capítulo anterior. E essa associação também existe por causa da estética, né? Existe aquela ideia clássica do cigano com a bandana, etc., aquelas saias, tudo parece um pouco com aquela indumentária indiana, né? E a santa que a escultou é uma Santa Sara, né? Santa Sara Kali, né? E alguns vão dizer que essa Santa Sara Kali é a Kali, a deusa Kali, né? do hinduísmo. Que eu, inclusive, já fiz uma resenha aqui falando da deusa. Tem um livro aí recente, tem duas resenhas atrás, na qual eu falo sobre a deusa Kali através de um livro de Tantra. E existe uma outra lenda que diz que, na verdade, essa Santa Sara teria sido uma escrava de José de Arimateia, né, que teria então convertido o povo cigano ao cristianismo. Então fica essa coisa assim aberta, né? Ninguém sabe muito bem de onde, quem é essa santa, etc. Mas tem essas ideias aí, né? E aí chegamos finalmente ao capítulo chamado Tarô Cigano, na qual ela fala assim na página 29. Segundo estudos, o tarô cigano, tal qual como o conhecemos, hoje foi atualizado e difundido pelo povo cigano por volta de 1890, baseado em manuscritos deixados por Anne-Marie Adelaide Lenormand, nascida em 1772 e criadora do tarô Lenormand. Madame Lenormand ficou famosa por suas provisões no período da Revolução Francesa e de outras profecias à alta sociedade, como a queda de Napoleão Bonaparte. Era cartomante, quiromante, astróloga, clarividente, entre outros dons. O povo cigano descobriu através das 36 cartas com figuras do dia a dia a praticidade e eficiência da interpretação e, com o passar do tempo, o tarô foi associado a eles, levando assim seu nome. De fato, o tarô cigano é uma adaptação do tarô Lenormand, criado na França no século XIX. Ela vem destacando aqui que não há uma necessidade de decorar as cartas, né, porque as cartas elas vão sendo trabalhadas dentro da sua questão intuitiva, né? Então, ao manipular as cartas ali, você vai acabar desenvolvendo, né, a intuição e a tua capacidade de saber o que o oráculo quer dizer. E em relação aos naipes, ela vem dizendo que eles são divididos em 4 grupos de 9 cartas, né? E esses 4 grupos são relacionados aos 4 elementos. Então a gente tem lá fogo, água, terra e ar, né? Então, mais ou menos o mesmo conceito ali que a gente tem no tarô, né? Mas lembrando que tecnicamente não é um tarô isso aqui, tá? Tem 36 cartas, o tarô tem 78 cartas. O tarô é composto por 22 arcanos menores e 56 arcanos... Não, 22 arcanos maiores e 56 menores. Foi isso que eu falei, né? Não sei. Enfim, é isso. São 78 cartas. Esse baralho aqui tem 36. Esse aqui é o baralho Lenormand, ok? E aí o capítulo seguinte ela vai falando sobre o significado das cartas. Eu não vou comentar esse capítulo aqui, porque quando eu for mostrar as cartas... bonitinho ali na mesa, aí a gente vai falar sobre o significado das cartas. Então a gente vai pular essa parte. O capítulo seguinte, ela vem falando sobre a consagração do tarô, né? Ela vem ensinando aqui um ritual destinado a consagrar, né, o baralho, com foco ali em Santa Sara. Então vai ter ali alguns itens rituais para você usar, como incenso, água e tudo mais, né, para você direcionar e consagrar mesmo, né, esse baralho. Em seguida ela vai falando de imantação de objetos, que ela vem falando sobre os preceitos, né, para se jogar
esse baralho, né? Então, coisas que você deveria cumprir, né? E evitar e etc. Ou fazer para poder estar mais purificado, digamos assim, né? Para poder jogar o oráculo. E alguns itens necessários também, né? Então ela vem nessa linha de ideia, né? Algumas pessoas não vão considerar que seja necessário qualquer tipo de preceito para usar oráculo, mas enfim, né? Cada um tem uma maneira. E ela fala também sobre ética, sobre chakras, sobre orixás, etc. Então, essa autora aqui, ela tem essa pegada, e esse livro, né? Essa pegada de Umbanda, né? Então ela vai fazer essas correlações aqui com esses outros elementos, etc. Que são coisas muito faladas também na Umbanda, né? Em seguida ela vai falando sobre pedras, ervas e banhos, né? E vem falando, dando algumas receitas aqui, os significados. E termina então falando sobre orações, né? De energização para cura, né? Prosperidade, traz algumas orações aqui. E nas considerações finais dela, ela diz que o oráculo deve ser usado para orientar pessoas e não deve ser usado para enganá-las. Que o plano espiritual se manifesta aqui no nosso plano para a prática e ensinamento da caridade, né? Então, chegamos à minha conclusão. Esse é um livro curto, né, rápido, de leitura rápida, que vai te dar um panorama geral ali do que seja essa correlação que fazem com ciganos e tudo mais, e alguns elementos adicionais, né, que ela traz, então, da relação que ela tem com a Umbanda, por ser uma sacerdotisa de Umbanda e tudo mais. Então você vai ter essa correlação, né, a ideia lá dos ciganos, né, e também essa ideia deles serem entidades que trabalham na Umbanda, né. Então vai haver aí essa adição de elementos, como questões de orixá e tudo mais. Não é algo necessário, né, obviamente, para a leitura do oráculo, né. É um oráculo que eu já usei, né, durante um tempo na minha vida. Hoje eu uso ele muito pouco, o baralho cigano, né, mas já foi um oráculo que eu fiz alguns usos, assim. Eu acho ele bastante... Ele é bastante objetivo, né? Você faz as perguntas ali e ele te responde de forma bastante objetiva. Ele não é tão filosófico, assim, tão abstrato, muitas vezes, como o tarô é. Embora, obviamente, isso vai variar de pessoa para pessoa, né? Tem algumas pessoas que conseguem ser bastante objetivas com o tarô. Tem alguns tarólogos que eu conheço que são surpreendentes, assim, em termos do uso do tarô, porque falam coisas tão específicas, que eu até desconfio que eles não estejam, na verdade, lendo ali, né? Eles estão usando somente o tarô. Eu acho que não é uma coisa só de leitura das cartas, não. Às vezes eu acho que é uma questão mesmo de telepática ou algo assim, psíquica, porque às vezes são coisas muito específicas que eu olho e eu conheço o significado das cartas, né? Eu fico me perguntando como é que ele está vendo isso ali, né? Mas enfim. Então assim, isso vai variar de pessoa para pessoa, né? Até essa questão do oráculo, né? Às vezes a gente tem mais afinidade com um oráculo do que com o outro. Eu particularmente, né, uso hoje em dia a geomancia, né? Então eu já praticamente não faço uso mais do tarô, né? O Lenormand eu uso de vez em quando, só quando eu quero fazer uma leitura muito rápida assim, e quando eu dou aulas, né, desse oráculo. Mas em geral o meu oráculo principal é o da geomancia, que a gente vai falar de novo aqui. A gente já falou muito en passant aqui no canal, de um livro que era até bem básico, né, da geomancia, mas eu vou trazer mais conteúdo para geomancia, sobre geomancia aqui no canal, que é um conteúdo muito carente, né? No Brasil a gente não tem muita gente falando de geomancia, e é um oráculo muito mais antigo do que tarô, do que Lenormand, do que todos esses oráculos, né? É um dos oráculos mais antigos do mundo, né, que se tem registro. Então, enfim, né? Aí na segunda parte desse vídeo a gente vai mostrar aqui pra vocês as cartinhas, né, que vem vem assim, nessa caixinha aqui, né? As cartinhas estão aqui, e aí eu vou mostrar pra vocês aí, ok? Muito obrigado pela sua atenção.